leva cativa uma menina ali do povo de Israel, e esta menina fica a serviço da sua senhora e da esposa de Naamã. A palavra de Deus, ela diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Nada acontece na vida do crente por acaso. Eita, verdade. Tudo Deus ele tem um propósito. Meu Jesus, aleluia. E esse texto sagrado nos mostra essa menina a serviço da esposa de Naamã, e ela, ao observar ali o seu senhor leproso, ela diz ali para a esposa de Naamã: oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Meu Deus. O interessante é que aquela jovem, mesmo cativa, mesmo numa situação onde ela foi levada para outra terra, ela não se calou diante da sua fé em Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E a esposa de Naamã, a ouvir aquele relato daquela jovem que dizia: queira Deus, tomara Deus, que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Olha a afirmação dessa jovem. A Bíblia diz que a fé é certeza, é convicção. Aquela jovem, ela tinha a certeza, ela tinha a convicção que se Naamã estivesse diante do profeta Eliseu, ele seria curado. O interessante é que a palavra de Deus fala que a esposa de Naamã conta para Naamã: assim disse a menina que é da terra de Israel. A Bíblia diz, irmãos, que nós não podemos nos calar diante daquilo que temos visto e também ouvido. Louvado seja o nome do Senhor. E diz o texto sagrado que agora Naamã, ele vai e conta para o rei da Síria: assim disse a menina que é da terra de Israel. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Através do testemunho daquela menina, a fé nasce no coração de Naamã. O próprio Senhor Jesus, ele testificou da fé de Naamã. Ele disse que no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel, mas nenhum deles fora curado, a não ser Naamã o sírio. Por que Naamã foi curado? Porque ele creu, porque ele acreditou. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus disse assim: esses sinais seguirão os que crerem. Deus, ele só tem compromisso com aqueles que creem. Por isso que ele ordena a ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Estes sinais seguirão os que creem. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, ele disse: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, creia que ele recompensa aqueles que o buscam. Todos aqueles que buscam a Deus com fé serão recompensados. Todos aqueles que buscam a Deus com fé serão atendidos. Ele disse para Bartimeu na beira do caminho: a tua fé te salvou.
Ele disse ali para os mensageiros e também para o centurião: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. Ele disse para a mulher cananeia: vai e seja conforme tu creste. Bem, quando nós cremos, como Jesus disse para Marta: se crês, verás a glória de Deus. Se crês, verás a glória de Deus. E esse general chamado Naamã, ele creu, ainda que a fé dele não era uma fé perfeita ainda. Mas esse Deus que nós servimos é o Deus que aperfeiçoa a nossa fé. Esse Deus que nós servimos é o Deus que fortalece a nossa fé. Esse Deus que nós servimos é o Deus que aumenta a nossa fé. E a Bíblia diz que quando ele conta para o rei da Síria, o rei da Síria diz para ele: vai, porque eu vou enviar um mensageiro com uma carta para o rei de Israel. E a Bíblia diz que ele manda um mensageiro com a carta para entregar ao rei de Israel. E diz no texto sagrado que os mensageiros, quando chega e entrega aquela carta ao rei de Israel, o rei de Israel lê a carta e a carta dizia: eis que envio o meu servo Naamã para que tu o restaure da sua lepra. E quando o rei de Israel lê aquela carta, ele rasga os seus vestidos e diz: porventura sou eu Deus para curar o homem de sua lepra? Porventura ele não está buscando uma ocasião, uma cilada contra nós? E diz o texto sagrado que isso chega diante do profeta Eliseu. E Eliseu disse: deixa ele vir, para que ele saiba que há profeta em Israel. Meu Deus, aleluia! Nada acontece por acaso. Nada acontece por coincidência. Deus, ele tem um propósito em todas as coisas. José fala para os seus irmãos: não foi vocês que me mandaram para cá, não. Foi Deus que me mandou adiante de vocês. Vem para dar um grande livramento à nossa família e também ao povo também. E diz no texto sagrado que Naamã, quando ele chega na terra de Israel, a palavra de Deus diz que agora Naamã, com a sua comitiva, com o presente que ele leva para dar ao profeta, e diz o texto que ele para diante da casa do profeta Eliseu. E diz a palavra de Deus que Eliseu, ele manda o seu mensageiro: vai e diz para esse Ciro: lava-te 7 vezes no Jordão e serás purificado da sua lepra. 7 vezes, pastor? Mas por que 7? Né? Aí ele perguntou: mas por que 7? Baby Hatter, pano do couro. Por que 7? Middle Hall de Caio? Não podia ser uma vez só? Deus tinha poder para curar só no mergulho, sim ou não? Deus tinha poder para curar em 2 mergulhos, sim ou não? Mas era 7. Interessante que a Bíblia, inclusive terça-feira, ia dar um estudo sobre as 7 qualidades de Davi na igreja. Mas por que 7? 7 é o número da plenitude de Deus. É o nome da totalidade de Deus. E do rol de Deus de Jai. A Bíblia diz que Jericó foi rodeado por 7 dias. E depois ele caiu pela fé. A Bíblia diz que Jericó, no 7º dia, foi rodeado 7 vezes. A Bíblia diz que Deus mandou 7 sacerdotes, falou para Josué, 7 trombetas. 7 é o número da plenitude de Deus. E agora manda dar 7 mergulhos no Rio Jordão.
Rio Jordão, bem, que já foi palco de grandes milagres. Foi no Rio Jordão que Deus, ele abriu o Rio Jordão diante da arca, com Josué e todo o povo de Israel passou bem pelo meio do Jordão, passou a pé enxuto pelo Jordão. E também foi no Jordão que o profeta Elias e também o profeta Eliseu bem atravessaram bem o Jordão quando transbordava. Foi também no Jordão que Eliseu também atravessou. O Jordão era um lugar da bênção, era um lugar de milagre. Pastor, por que 7 mergulhos no Rio Jordão? Tinha outros rios para mergulhar, mas a palavra profética era 7 mergulhos no Rio Jordão. E quando o rei, quando Naamã ele ouve esta palavra, Naamã ele começa a falar. Eu pensei que o profeta ele ia vir, ia colocar suas mãos sobre mim e invocar o nome do Senhor, e eu ia ser curado. A Bíblia diz que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. A condição para sermos abençoados é a obediência a Deus. Obediência à palavra de Deus. Naamã queria que o profeta colocasse a mão sobre ele e invocasse o nome do Senhor. Naamã também queria mergulhar em Abana e Farpar. Segundo ele, rios melhores do que todas as águas de Israel. Eu quero dizer uma coisa para você. O melhor lugar para você estar é na presença de Deus. Por isso que o salmista no Salmo 91 ele disse assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. A obediência nos leva à vitória, nos leva ao milagre. E ele começou a questionar. Poderia mergulhar em Abana, Farpar, Rio de Damasco e ser curado bem da lepra. Dar 7 mergulhos no Rio Jordão. Irmãos, havia muito tanque em Israel. Mas quando Jesus ele cospe no chão e faz o outro, unge os olhos daquele cego e disse para ele: vai e lava-te no tanque de Siloé. Tinha outros tanques, mas o milagre estava lá no tanque de Siloé. Tinha outros rios, mas o milagre estava lá no Jordão. Meu Deus! Quando nós obedecemos a Deus, nós não corremos atrás de bênçãos, nós não corremos atrás de milagre, porque o profeta Moisés falou em Deuteronômio 28: se tu obedecer, essas bênçãos vão te alcançar na cidade, essas bênçãos vão te alcançar no campo. Se você obedecer, essas bênçãos vão te alcançar. Só que a fé de Naamã, que ainda não era perfeita, estava questionando aquela situação. E a Bíblia nos fala que agora Naamã, ele começa a questionar aquela palavra da parte de Deus. A Bíblia nos fala, irmãos, que obedecer é melhor do que sacrificar. Verdade, Deus. Muitas das vezes perdemos a bênção de Deus porque não queremos fazer como Ele manda fazer. Maria disse para os serventes: fazei tudo quanto Ele vos disser. Quando fazemos conforme Deus manda, as coisas acontecem na nossa vida, as coisas acontecem na nossa família. A Bíblia nos fala do rei Saul.
O profeta Samuel falou para ele: dentro de 7 dias estarei aqui para oferecer o sacrifício. Aí passou o primeiro dia, passou o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto dia, o 6º dia, nada do profeta chegar. E a guerra estava lá, Filisteu contra Israel. A guerra, o negócio estava apertando. Vem! Fala para o seu irmão lá, não se precipite quando o negócio apertar. Oh, glória! Aleluia! Vem! Na hora que a coisa aperta, e ali, se não tiver cuidado, se precipita. Melhorou, fatura, pantura, ela chuva, ele rouba, a capa, papapá. Vem! Chuca, macatou, atacato, vem! E Saul se precipitou. Daqui a 7 dias eu estarei aí. E a Bíblia diz que Saul, no 7º dia, ele vai e oferece o holocausto. Quando ele acaba de oferecer, quem que chega? O profeta Samuel. O que tu fez aí, Saul? Saul não passou na prova da paciência. É hora que o negócio aperta, meu irmão. Mas no Salmo 40 está escrito: esperei com paciência do Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus, usando o profeta Isaías, ele disse que Deus trabalha em favor daqueles que esperam nele. Como estou esperando em Deus? Tiago diz: viste qual foi a paciência de Jó e o fim que o Senhor lhe deu? Saul não passou na prova da paciência. O que tu fez, Saul? Eu vi que você não chegou e ofereci o holocausto. A Bíblia nos fala que Samuel falou para ele: olha, Deus já buscou outro. Vem para o seu lugar. Vem! Deus! E diz no texto sagrado que agora ele faz de tudo para Samuel voltar. E Samuel volta. Quantos creem em Deus que dá uma segunda oportunidade? Esse é o nosso Deus, né? Jonas desobedeceu na primeira oportunidade, mas Deus deu uma segunda. Esse Deus é maravilhoso. Esse Deus é o Deus que nos dá outras oportunidades. Bem! E Jonas aproveitou a outra oportunidade que teve. Bem! E Saul? Saul não. O profeta Samuel fala para ele: Saul, vai, extermina a Amaleque, acaba com tudo de Amaleque. E a Bíblia diz que Saul vai, e tudo aquilo que é vil, desprezível, a Bíblia diz que Saul, ele destrói. Só que a palavra profética era: destrói tudo. Quando a nossa obediência é completa, a nossa bênção também é completa também. E da subcome, né? Rapa, tudo coma, narabai. Quando a nossa obediência é completa, a nossa bênção também é completa. E quando chega Saul, fizeste, obedeceste a palavra do Senhor, sim. Acabei com tudo. E a Bíblia diz que o profeta fala aqui: no ungido é esse de bois. Vem! Que balido é esse de ovelhas? O povo resolveu poupar o melhor de Amaleque para oferecer sacrifício ao Senhor. E Samuel fala assim: que Deus não tem prazer em sacrifício, mas tem prazer em que se obedeça a sua palavra. Por causa da obediência de um homem, estamos todos nós aqui. Quem foi esse homem? Jesus também. Mas cada obediência desse homem, nós fomos preservados. Noé, ele obedeceu, fez a arca para a salvação dele e a sua família. É por isso que nós estamos aqui, por causa da obediência dele. E quando nós obedecemos, somos abençoados. A nossa família é abençoada. E a Bíblia diz que Deus nos chamou para a obediência da fé.
Fala para o seu irmão, não existe fé sem obediência. A verdadeira fé é aquela que obedece a Deus. Obedece a palavra de Deus como Ele manda. Mesmo que o que Ele manda seja difícil para fazer. A Bíblia diz que um certo dia Deus fala para Abraão: Abraão, me oferece o teu único filho Isaque sobre um dos montes que eu te mostrarei. Que prova de obediência. Mas Abraão foi até o fim. Quantos filhos que Abraão deu para Deus? Só deu um. Aqui nessa noite eu estou contemplando aqui filhos e filhas de Abraão. Por causa da sua obediência. E se começarmos a andar nesse São João de Manhuaçu, vamos ver mais. E começarmos a andar nesse estado de Minas Gerais, que é muito grande, nós vamos ver outros filhos e filhas de Abraão. Por causa da obediência de Abraão. E a ordem do profeta Eliseu era 7 mergulhos no Jordão. Bedohol, Nicol, Caia, e da Tarta, de Rei, e do Lofácio. E Jericó só caiu depois de 7 dias rodeado. Era a palavra profética. Deus só mandou chuva nos tempos do profeta Elias, depois do moço em 7 vezes lá. E na 7ª vez ele falou: estou vendo uma nuvem. Quando nós obedecemos, Deus abre nossos olhos. Quando nós obedecemos, vemos a glória do Senhor. Quando nós obedecemos, nós vemos a mão que não está encolhida. Eu vejo uma nuvem do tamanho de uma mão de um homem. O profeta Elias fala com o rei: olha, rei Acabe, prepara o carro, porque há ruído de uma grande chuva. E agora a fé de Naamã é provada. Naamã agora, ele sobe na sua carruagem. Está indo Naamã agora embora, com seus servos, com a sua comitiva, com os presentes, com a sua lepra. Fala para esse irmão, essa irmã abençoada do seu lado: quem volta atrás, quem volta atrás não erra caminho. É hora que nós temos que voltar atrás para não errar o caminho. João voltou, ele não errou. Já tocou, bebê. Chegava a decatou que o chai. Quem volta atrás não erra caminho. Pedro também voltou atrás. Por quê? Porque tinha negado Jesus 3 vezes. E agora 3 vezes ele fala para Jesus: eu te amo. Quem volta atrás não erra caminho. E os servos de Naamã: mas meu Senhor, se o profeta ele te pedisse alguma coisa difícil, você não faria? Aleluia. E olha que Deus, irmãos, ele pede coisa tão fácil para a gente. Minou, que cai, minu, que rai. Minou, plano, que como, suia, regas. Olha que Deus pede coisa tão fácil para a gente fazer. E Deus pediu uma coisa tão fácil. Você imagine hoje o profeta Eliseu, ele fala para os cancerosos, para mergulhar no rio e ser curado do câncer. Ia ter gente pulando. Batou, tchai. Lá, show, que tem. Se ele pedisse alguma coisa difícil, pediu uma coisa tão fácil. A Bíblia diz que os mandamentos do Senhor não são pesados, são leves. O fato do Senhor não é pesado, é leve. Claro que Deus pede coisa fácil. E muitas das vezes a gente complicamos. Aí o Deus que descomplica, quando a gente complicamos, tem hora que a gente complica tudo e Deus descomplica. Deus falou que ia dar um filho para Abraão e para Sara. E agora vai Sara lá e complica tudo. Pega a serva dela,
vai ser por aqui. Fala para o seu irmão, não tenta ajudar Deus não. O que ele prometeu, ele vai cumprir. Ele não é homem para que minta. Falaria ele, não confirmaria, diria e não faria. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. A sala complicou tudo aí. Entra Deus para descomplicar. É hora que a gente complica e Deus ele entra para descomplicar. Meu Jesus! Naamã complicou tudinho, meu irmão. Fez uma viagem longa, já estava indo embora, sem a bênção, sem o milagre, mas quem volta atrás não erra caminho. É hora que nós temos que voltar. É hora que nós temos que fazer igual aquele filho próximo. Deixa eu voltar. Aqui eu estou perecendo de fome, mas na casa do Pai tem abundância de pão. Na casa do Pai tem alegria. Na casa do Pai não falta nada. O Ezequiel tocou, choquei. É hora que nós temos que voltar. Grande Deus. E o céu fala para ele, diz alguma coisa. Quem quer dar 7 mergulhos no Rio Jordão? O interessante, irmãos, que Deus ele cura aqui o general Naamã com as águas do Jordão. Não era que as águas do Jordão tinham poder, não. O que tinha poder ali, pastor? A palavra que não falta vazia. Eita! O que tinha poder ali? A palavra de Deus. Quando ele fala, as coisas acontecem. Quando ele fala, os milagres acontecem. Ele falou para a mulher cananeia, vai pedir o demônio, já saiu lá da sua filha. Quando ele fala, acontece. Vai, porque o teu criado já está curado. Vai, chubicola na lamácia. E quando ele chega lá, que hora que ele ficou bom? 7 horas. Foi a hora que Jesus falou, meu irmão. Quando ele fala, as coisas acontecem. Uma certa vez ele leva o profeta Ezequiel num grande vale de ossos secos. E faz o profeta andar sobre o vale. Alamanchou nasce. É hora que Deus nos leva para o vale. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Que o Deus dos montes é o Deus dos vales. O Deus dos montes é o Deus dos vales. O Deus que te dá vitória no monte, Ele também está te dando vitória nos vales. Por isso que o salmista no Salmo 23 ele disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Deus está contigo no vale. Deus estava com Davi no vale. Deus ele deu vitória a Davi no vale. Deus usou Davi para derrotar Golias no vale. Deus ele está contigo no vale. E quando ele fala no vale, coisas tremendas acontecem. Quando leva o profeta naquele vale, ossos sequíssimos, e faz uma pergunta para o profeta: porventura poderão reviver esses ossos? Meu Jesus! Já viu aquela situação que você balança assim? Meu Deus, e agora? Só que quando Deus fala, Ele muda as formas. Quando Deus fala, Ele vira cativeiro. Quando Deus fala, até o tempo Ele para. Aleluia. Ele fala para Josué. Quando Josué ora para ele, para o sol, para a lua parar, Deus vai para o tempo. O tempo é de Deus, meu irmão. Ele não se atrasa, não se adianta. Marta e Maria disseram: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Como se Jesus tivesse chegado atrasado. Eu quero dizer para você que ele nunca vai chegar atrasado. O relógio dele não se atrasa. O relógio dele não se adianta. No tempo certo, no tempo certo, no tempo certo, Ele vai te dar a tua vitória. No tempo certo, Ele vai te abençoar. No tempo certo, Ele
ele vai virar o cativeiro. Nem no tempo certo, ele vai mudar a sua sorte. Grande Deus. Aí o profeta responde: tu sabe, Senhor. Deus fala para o profeta: profetiza sobre esse vale de ossos secos. E quando ele começa a profetizar a palavra do Senhor, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Se um morto há 4 dias ouviu a voz do Senhor, já cheirando mal, já fedendo, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que começou o osso Aleluia. juntar ao seu osso. Quando Deus fala, ele bota tudo no lugar. Grande Deus. Foi osso se juntando ao seu osso. Não fica preocupado não, que Deus está botando tudo no lugar. Deus não perdeu o controle. Ele está no trono. Ele está no trono. Ele está no trono. Tem hora que parece que Deus perdeu o controle. Não. Ele continua no trono, ele está no controle de tudo. Por isso que Jó disse: eu bem sei que tudo pode, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Ele está no controle da tua vida, ele está no controle da sua família, ele está no controle desse barco aí, e o barco que ele está dentro não afunda. Pode até entrar água, mas não vai afundar, vai chegar do outro lado. Você crê nisso? Glorifica o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor. Diz o texto que ele começa a profetizar, vai juntando osso ao seu osso, e ele continua profetizando, se estende nervo sobre os ossos, e ele continua profetizando. A Bíblia diz que se estende a carne e se estende a pele, e Deus fala: continua profetizando. Fala para o seu irmão: não pare de profetizar, mesmo que o vale esteja seco, continua profetizando. Porque o Deus do reboliço está aqui. Continua profetizando, não pare de profetizar. Continua profetizando a palavra do Senhor, porque vai acontecer. O reboliço no vale vai acontecer. O mistério de Deus. Tem hora que a luta é tão grande que a gente quer ficar calado. Não é assim? Paulo, quando ele chega na cidade de Corinto, a luta foi tão grande naquela cidade que ele ficou com medo. Ele pensou em ficar calado, e diz o texto sagrado que o Senhor se apresenta para ele e diz: não temas, Paulo, fala e não te cales, porque eu tenho muita gente nessa cidade. Não temas, não temas, fala e não te cale, porque Deus tem muita gente aqui nessa cidade de São João de Manhuaçu. Continua profetizando. Aleluia. Quando Deus fala, o milagre acontece. E o servo convence Naamã a dar os 7 mergulhos. Naamã, ele foi curado através da obediência à palavra, ao mergulhar no Jordão. O interessante é o modo de Deus trabalhar. Deus trabalha com um de um jeito, trabalha com outro de outro jeito. Uma certa vez ele curou um leproso. Ao descer do monte, o leproso estava esperando ele. E o que me chama a atenção é que ele bota a mão no leproso. De outra vez ele não bota nem a mão. O leproso para de longe com mais 9. E eles falam: Senhor, tenha misericórdia de nós. E ele decide e mostrar o sacerdote. E disse o texto que indo eles, a lepra desapareceu. Eita! Quantos creem no poder dessa palavra? Essa palavra que cura, essa palavra que sara, essa palavra que restaura. Naamã precisava obedecer essa palavra. Não tem cura sem palavra. Não tem milagre sem palavra. Ele diz o texto sagrado que Naamã agora volta para a sua carruagem diante do Jordão. E quando ele chega ali diante do Jordão, ele começa a mergulhar. Dá o primeiro mergulho,
Nada tinha acontecido. Dá o segundo mergulho, nada tinha acontecido. Dá o terceiro, também nada. Quarto mergulho, também nada acontece. Quinto, nada aconteceu. Sexto, nada aconteceu. Quem que já orou por algum problema uma vez e não aconteceu nada? Você orou, nada aconteceu. Orou de novo, nada aconteceu. Ei! Mas São Tiago, capítulo 5, versículo 18, fala que nós devemos fazer a oração de Elias. O que é a oração de Elias? Está escrito ali que Elias orou de novo. Se a tua bênção não chegou, meu irmão, ora de novo. Se a tua vitória não chegou, ora outra vez. Se a porta não abriu, ora outra vez. Se o milagre não aconteceu, ora de novo. Meu Jesus! Aleluia! Na sétima vez que o profeta Elias orou, o moço foi lá, foi na sétima vez que ele viu uma mão de uma pequena, do tamanho de uma mão do homem, uma nuvem, do tamanho de uma mão de um homem. E Elias viu que a sua oração foi respondida. Aleluia! É hora que a gente ora, Meu Deus! nada aconteceu. Eu me lembro quando estava buscando o batismo do Espírito Santo, orando, jejuando, ia para a vigília, levava os outros para a vigília, não batizava, não recebia. Ia para as consagrações, levava os outros recebia, e eu nada recebia, mas estava lá orando, jejuando. E teve um dia, estava no meu trabalho, em jejum, para ser batizado com o Espírito Santo. Na minha mente os mistérios já estavam, só não falava ainda. O fogo já queimava. E o jovem, na hora do almoço, igual chamado Eufrásio, ele falou assim: irmão André, acho que você já é batizado com o Espírito Santo. Eu falei: mas por que você acha? Você fala com autoridade. Aí eu falei para ele assim: eu vou crer quando Jesus usar um vaso e falar comigo. Aí falei isso na hora do almoço, e à noite fui para o culto. Quando cheguei no culto, quando o culto já tinha terminado, eu fui cumprimentar o irmão, o nome dele era Henrique. Eu falei: pastor, irmão Henrique, Deus toma o irmão Henrique em profecia e fala a seguinte palavra: eis aí o mistério, abra a tua boca. Meu irmão, foi uma explosão de línguas estranhas. E está explodindo até hoje. Já coloquei o cai, o papo, eu dei. Tem que perseverar, tem que insistir, tem que fazer igual Jacó, segurar com o anjo. Eu não te deixo, eu não te deixo, eu não te deixo, eu não te deixo, enquanto tu não me abençoar, enquanto tu não me abençoar. É hora que nós vamos sair mancando da luta, mas vamos sair abençoados. Tem hora que nós vamos sair feridos, igual Jacó, daquela luta, mas vamos sair abençoados da vitória. E agora, volta na mão para obedecer a palavra profética. Quantos creem na palavra profética? Quantos creem que ainda tem a palavra profética ainda? Deus ainda tem os seus profetas na terra. Alaba tu me ouve, do declare. Durante rap eu hold to cover zanda ha. Wizikikikitei hapa tu ovu hamelera paturio lá. Weze kapatu hobi abdela batui ha. Wizi amadu que eu siki dege ha. Artikova abatu yovu amala habidoye ha. Jogo vai a suíte stick rápido e a chominai terra até o que assim terra é mistério. Quantos creem na palavra profética? Eu me lembro a segunda igreja que eu dirigi. A gente tinha um trabalho de campanha para a família e era um trabalho que dava muita gente. Eu me lembro que Deus usou a minha esposa para uma irmã que era membro da igreja. Essa irmã tinha muitos filhos e vivia também
com muita dificuldade. O homem que deve fazer a parte do quadro social da igreja, assistência, catava latinha para completar a sua renda, mas o irmão fiel vai dando aquela prova todinha, mas se olhar para aquela irmã, ela sorri do canto. Pô, meu Deus do céu, essa irmã nessa prova todinha está sorrindo, está na alegre, está distante. E Deus usa a minha esposa para ela nessa campanha, o nome dela é Norma. Uma Norma, Deus manda dizer para você que Ele vai te dar uma bênção tão grande. Você já é uma pessoa sorridente, você vai sorrir mais ainda de uma Norma. Quantos que na palavra profética? Uma Norma foi para cá. Quando foi negócio de 15, 20 dias que passou, uma ligação, um telefonema no Rio de Janeiro, lá na capital, para uma Norma. Uma Norma, dona Norma, a senhora precisa vir aqui no Rio de Janeiro. O que aconteceu? O seu esposo faleceu. Uma Norma era separada, não do papel, mas de corpos, do esposo. O esposo tinha abandonado ela, com os filhos, já há muitos anos, por causa de bebida. Porque a bebida prejudica o indivíduo, prejudica a família, prejudica a sociedade. Mas Deus tem uma bebida do céu para nós. Paulo diz que Deus nos deu a beber do seu Espírito. E a Norma, quando recebe aquela notícia, ela fala: meu Deus, esse homem me abandonou com os filhos para me cuidar, esse homem agora morre e ainda me deixa esse problema, essa prova. Fala para o seu irmão: nada acontece por acaso, né? Tudo Deus tem propósito. Quantos creem no propósito de Deus? E os planos dele na tua vida não podem ser frustrados. Operando Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmã Norma, quando chega lá no Rio, o que a irmã Norma descobre? O esposo era um alto funcionário da Petrobras. Meu Deus. Era para tratar do sepultamento, também para tratar também de uma quantia tão grande de dinheiro. Abatou que cai. Eu quero dizer para você que Deus cuida de você. Eu creio. Deus cuida da sua família. Deus, Ele cuida de você em tudo. Quantos podem dizer como Davi: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Davi disse: fui moço, agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência de salvação. O Deus que cuida dos passarinhos cuida de você. O Deus que cuida do lírio dos campos, Ele cuida de você. Quando estão debaixo do cuidado de Deus, então descansa, confia nele, porque da panela não vai faltar a farinha, da botija não vai faltar o azeite. Quantos creem no Deus da provisão? O Jeová Jireh. Glória a Deus. Então era contida que a Petrobras pagou ela de 2 vezes ainda. E a pensão, pastor? Isso foi no ano de 2008. Antes de eu vir aqui para mim, em 2009. E a pensão? Na época, 5 mil reais, ou era 5 mil e pouco de pensão. Não era pouco dinheiro. Esse é o Deus que você serve. É o Deus que cuida de você, cuida da sua família. É o Deus que vela para a palavra profética se cumprir. Uma certa vez ele mostra uma visão do profeta Jeremias e pergunta: o que tu vês? Eu vejo um cargo de amendoeira. E Deus fala: tu viste bem, porque eu velo para cumprir a minha palavra. Deus vai cumprir a palavra dele na tua vida. Deus vai cumprir a palavra dele na sua família. Deus vai cumprir a palavra dele no seu negócio. Porque quando ele fala, ele cumpre. Quando ele promete, ele é fiel para cumprir. E ele falou que na mãe assegurada, dá 7 mergulhos. E estava na mãe, estava lutando lá para não receber a bênção. E quando Jacó estava lutando para receber a bênção, já viu aquelas pessoas que têm sede? Quem tem sede, meu? Um pregador disse que o problema hoje não é falta de água, não é falta de sede.
Tem muita gente que não está tendo mais sede mais. Enquanto Jacó estava cheio de sede pela bênção, pela vitória, estava Naamã lutando para não receber a bênção, para não receber a vitória. Mas Deus usou os servos. Quantos creem no Deus que usa os servos? Quantos creem no Deus que usa aqueles que nem nome têm? Deus usa os anônimos, usou os servos. E agora está ali na mão. Quando vai para o 7º mergulho, conforme a palavra profética. A Bíblia nos fala que quando Naamã ele sai da água, eita mistério, e do roque, Jacã, Bacatu e Depá. Não era que as águas do Jordão eram milagrosas, não. O milagre está na palavra. Fala do seu irmão. O milagre está na palavra. Meu Deus. É na palavra que está no canto, é na palavra que está o milagre. É na palavra que o mistério acontece. É na palavra que você recebe a vitória. É na palavra que você recebe a bênção. E a Bíblia diz que agora ele, conforme a palavra, no 7º mergulho. Ele, quando sai da água, a sua carne está igual a carne de uma criança que acaba de nascer. Aleluia. Quantos creem no Deus que faz coisas novas? Aleluia, Jesus. A gente era homem velho, agora somos um novo homem. Está mistério. Nós éramos velha criatura, agora somos nova criatura. Antigamente, nós estávamos atrás das coisas velhas, mas agora para nós as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Meu Deus. É esse Deus que faz tudo novo através da sua palavra. Aleluia. Você sabia que tem um novo corpo preparado para você? Glória a Deus. Vai ser mais esse corpo fraco, mais glorioso, conforme o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Não vai ser mais esse corpo mortal, mas vai ser um corpo imortal, conforme o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Não vai ser mais esse corpo corruptível, mas vai ser um corpo incorruptível, conforme o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, Ele faz tudo novo Eu creio. na nossa vida. E diz no texto sagrado que agora sai na manga, novinho, em folha. Deus não faz reforma. Deus não faz reforma, não. Ele cria tudo novo. Eita glória, aleluia. Deus que deu uma pele nova para Naamã é um Deus que dá um coração novo. É um Deus que dá um rim novo, um pulmão novo. Ele está me chamando. É um Deus que dá tudo novo para nós. Agora Naamã curado. Bendito é o teu nome. Agora Naamã curado. Naamã abençoado. Fala para o seu irmão lá, nunca esqueça de agradecer. Se tem algo que Deus ama é a gratidão. Uma certa vez ele cura 10 leprosos uma vez. Mas só um volta para agradecer. Meu Deus. Só um volta para dar glória a Deus. Só um volta para adorar. Só um. E Naamã, ele está incluído também nesse mundo também. Porque ele voltou lá na casa do profeta. Ele está mistério. E quando ele volta, com o coração cheio de gratidão, Meu Deus, ele aleluia. estava levando agora um presente para o profeta. E o profeta desta vez atende ele, o profeta não aceitou o presente. E Naamã, ele fala para o profeta: então deixa eu levar uma carga de terra aqui da terra de Israel, porque eu não vou adorar outro Deus, a não ser o Deus de Israel. Porque agora eu sei que em toda a terra não há Deus a não ser em Israel. Meu Jesus. Uma coisa que me chama a atenção: nunca podemos questionar o trabalhar de Deus. Deus não queria curar só a carne de Naamã. Deus também queria curar a alma de Naamã.
E para Naamã ser curado na alma, ele tinha que descer o Jordão. Jordão significa aquele que desce. Quando nós descemos, Aleluia. Deus nos exalta. Oh, glória. Quando nós descemos, Deus nos dá graça. Quando Aleluia. nós descemos, Deus nos abençoa. Abraão disse assim: eu sou pó e cinza. Aí Deus chamou ele de meu amigo Abraão. Dentro da mistério, Pedro disse: ausenta-te de mim, porque eu sou pecador. Aí Deus chama Pedro para apacentar o rebanho dele. Quando nós nos humilhamos, Deus nos exalta. Deus, Ele nos exalta. Ele nos eleva. E foi o que Ele fez ali com Naamã. Ele curou Naamã. Ele converteu o coração de Naamã. Aleluia. Ele da mistério dele. E agora Naamã volta feliz. Aleluia. Volta alegre, agora para a sua pátria. Só que Eliseu tinha um moço que não andava nas mesmas pisadas dele. Eita glória, meu Deus. Verdade, do roubo. A Bíblia diz que Eliseu andava com Elias. A Bíblia diz que Pedro e João andavam juntos. A Bíblia diz que Josué andava junto com Moisés. Irmão, quando nós estamos juntos, nós somos fortes. Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Meu Deus. Quando nós estamos unidos, é como óleo precioso que desce sobre a cabeça, sobre a barba, sobre as orlas do vestido de Arão. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém. Jesus. Só que Eliseu, ele tinha um moço que não andava nas mesmas pisadas dele. E aquele moço vai atrás de Naamã e fala assim: ó, chegaram os filhos dos profetas agora, precisando de roupa lá. E vai Naamã, pega roupa, pega ouro, pega prato, entrega a Geazi. A Geazi vai e esconde. Olha para o seu irmão, Deus está vendo tudo. Deus. Poderoso. Pois é, Glória a Deus. Deus está vendo tudo. E diz o texto sagrado que agora chega na Geazi. Todos. Ele diz: onde foi? Eu não fui em lugar nenhum. Glória a Deus. Já pegou a primeira mentira. A queda, irmãos, já falar apostasia, o abandono da fé, não é aquela queda imediata. A apostasia no original é aquela queda bem devagarinho. Deus. Começa faltando um culto agora, daqui a pouco falta o outro, e ele vai se afastando. E é um perigo isso aí. E a Bíblia diz que Eliseu fala: você está pensando que o Senhor não me mostrou quando você foi diante daquele silo para pegar roupa, ouro, prata e esconder? Eis aí a lepra de Naamã sobre ti e sobre a sua descendência. Misericórdia, meu Pai. Olha que coisa terrível, hein? Naamã vem lá da Síria para ser curado. Foi curado. E o moço que andava com o profeta, Luenete, Comazai, Roubajuco, Abacatu e Lefá, Biduriquitiqui, Alolachuia, Mahábia, Adatuio, Banade, Lequerai, Luiquis, Nábia, Tchoque, Pique, andava com o profeta. Além de voltar o leproso, ainda botou lepra na família toda. Meu Deus. Meu Deus. Pecado é uma coisa que não prejudica só quem peca, prejudica a família, prejudica a sociedade. E foi o que Geazi aconteceu com ele. Meu E Deus. Naamã, pastor? Você pensa Naamã chegando lá na Síria, curado. Você pensa a alegria da esposa de Naamã. Eita glória. Meu Deus. Aleluia. Deus sempre vai recompensar a fé. Glória a Deus. Meu irmão, você sete mergulhos. Aleluia.
Aleluia! Pode Deus. mergulhar de 7 mergulhos. Jordão significa aquele que desce. Glória a Deus. Ah, mas já desci uma vez, já me humilhei. Fica preocupado não, meu. Quem desce lá embaixo. Quem se humilha. Quem nos exalta é Deus. Quem nos concede graça é Deus. Lapatol, Tchekandekol, Dinácia. Naamã se humilhar. Deus exaltou ele. Curando, e não só curando, mas convertendo ele. Eita Deus. Que testemunho foi aquele general para a família? Ali buscou o mandado dele. O rei da Síria. O que aconteceu lá? O profeta lá é de Deus, é de Deus, é de Deus. E o Deus do profeta é o Deus verdadeiro, é o Deus verdadeiro, é o Deus verdadeiro. Glória! Aleluia. Que Deus te abençoe. Que você continue mergulhando. Continue mergulhando. Aleluia. Que Deus te abençoe. Que você continue dando volta. Em volta da muralha. Que Deus te abençoe. Continue igual Jacó lutando. Pastor, já estou ferido, mas continua lutando. Eu já estou mancando. Continua lutando. Porque a vitória, meu, é de quem persevera. A vitória é de quem luta. Tem um ditado que diz que não há vitória sem luta. Tem vitória sem luta. Para vencermos, nós temos que lutar. E a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as forças espirituais. Aleluia. Aleluia. Meu irmão, essa luta não é brincadeira, não. Mas eu quero dizer para você que o Deus grandão está contigo. Aleluia! Eu quero dizer para você que Ele te fez uma promessa. E a promessa que Ele fez foi: eis que estou convosco todos os dias. Nunca se esqueça disso. Até mesmo no dia difícil Ele está contigo. Até mesmo no dia da angústia Ele está contigo. Até mesmo naquele dia que você está igual Ana, não tem nem palavra na boca, Ele está contigo. Até aquele dia que você está igual Ezequias, só chorando, Ele está contigo vendo as suas lágrimas. Lapatou de calabatu de cantarabaia. Ele está contigo ouvindo as suas orações. Ele está contigo até mesmo na cova, até mesmo na fornalha, até mesmo diante do mar. Ele está contigo, pois Ele prometeu: não te deixarei, Glória a Deus. não te desampararei, não te deixarei, não te desampararei, não te deixarei, não te desampararei. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Você crê nisso? Você crê na palavra profética? Você crê que Deus está liberando para você Alachol, Beitechai, Obataca, Tolka, Chai, Pandela, Chai. Deus está liberando a palavra. A Chacabou que tem. Ele está trabalhando. E a palavra que ele fala não volta vazia. O milagre vai acontecer. Você crê que vai contar milagre aqui? Vai contar bênção? Vai contar vitória? Então, quando receber o milagre, não se esqueça de agradecer. Porque Deus está trabalhando. A gente está pregando aqui, mas tem anjos. Eita mistério. Tem anjo pelejando. Tem anjo trabalhando. Tem anjo pelejando. Lá para tudo errar. Se acacha. Não só aqui. Mas ele está indo lá. Ele está indo lá. Ele está indo lá. Ele está indo lá. Tchá, 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 tchá. É palavra profética. Você vai contar a bênção, vai contar
preciosa oportunidade. Obrigado, Jesus. Que Deus te abençoe. Glória, Deus poderoso. A campanha está no quarto mergulho. Continue mergulhando. Vem! Porque no final desta campanha, tu vai contar a bênção, tu vai contar o milagre. Alguém perguntando por que 7? 7 é o número da plenitude de Deus. Meu Deus. A Bíblia fala dos 7 Espíritos de Deus, das 7 qualidades do Espírito de Deus. A Bíblia fala daquele que anda no meio de 7 cabeças de ouro. A Bíblia fala daquele que tem as 7 estrelas bem na sua destra. Bem, eu quero dizer para você que você está na mão dele. Bem, eu quero dizer para você que a mão dele está sobre você. Bem, eu quero dizer para você que a mão dele é contigo. Bem, e se Deus é por nós, Quem será contra nós? glória a Deus. Eu quero retornar aqui a palavra, né? Em direito. Pode. Aleluia.